Oi, pessoal. Voltando então, vamos falar agora, enfim, aula 17, segunda parte. Nós vamos abordar agora então as cadências, tá? Nós vamos tipificar então as cadências, o que vai ser importante para a gente fazer a análise das articulações harmônicas e formais, quer dizer, harmônico-formais dos corais, e pensar então, inicialmente pelo menos, nos trabalhos 1 e 2 de vocês. Então, primeiro cadências, depois análise de articulações harmônico-formais e diretrizes para o trabalho 1 e 2. Tá? Trabalho 1 e 2 entendido como trabalho final. Em análise de articulações harmônico-formais, nós estamos falando também do exercício 7. Tá? Eu vou colocar depois aí no slide, acho que aí nos tópicos no índice aí eu esqueci, mas lá para frente tá. Bem, então, sobre as cadências eu fiz esse esqueminha aí. Eu vou sumir da tela e pôr aqui fora da tela cheia porque eu consigo fazer zoom. Bem, então, primeiramente, a gente tem as cadências organizadas em autêntica, plagal, as meias cadências, né? A ideia de meia cadência, e cadência interrompida, deceptiva ou de engano. Então vamos ver cada uma delas rapidamente. Então, cadência autêntica é toda vez que eu tenho um acorde com função de dominante indo para um acorde com função de tônica, sem qualquer ambiguidade nessa resolução. Então, não vale, por exemplo, uma dominante que vá para a tônica relativa, quer dizer, uma dominante da tônica indo para a tônica relativa, tá bom? Então, no fim das contas, são essas possibilidades aqui. E a cadência autêntica, eu posso tê-la perfeita ou imperfeita. Para ser perfeita, ela tem que seguir duas exigências, duas condições que têm que ser as duas satisfeitas. Os dois acordes têm que estar em estado fundamental e a última nota da voz superior, ou seja, da soprano, tem que ser a primeira nota da escala, ou seja, a soprano tem que dobrar a fundamental no acorde da tônica, tem que dobrar o baixo, no acorde da tônica em que se realiza a cadência, quer dizer, no acorde da fermata. Por outro lado, são cadências autênticas imperfeitas todos os outros casos, em que eu tenho uma dominante e uma tônica, enfim, dominante específica da tônica que se segue, e aqui entendendo sempre que o acorde à direita tem a fermata nele, tá? No primeiro caso, eu posso ter os acordes em estado fundamental, mas a nota final da soprano não é a primeira nota da escala. No segundo caso que eu posso ter é que algum ou os dois acordes está invertido. E um terceiro caso, e eles podem se combinar, tá? O terceiro caso é ter a dominante sem fundamental, por exemplo, com sétimo, ou uma dominante alterada. A gente ainda vai falar dos acordes sexta aumentada, que são, na interpretação funcional, dominantes de dominantes, por exemplo. Tá? Então, também podem gerar cadências autênticas imperfeitas. Importante que isso aqui, a gente está falando de dominante tônica, mas evidentemente que se eu considero aqui uma dominante do dominante indo para dominante, ou uma dominante da subdominante indo para subdominante, naquele contexto ali, né, eu tenho o mesmo tipo de relação naquele campo harmônico. Cadência plagal, segundo tipo, é um acorde com função de subdominante que cadencia na tônica. Contanto, né, que essa tônica não tenha nenhuma cara de dominante dessa subdominante que antecede, porque senão seria um tipo de meia cadência, nós vamos falar. Então, posso ter subdominante tônica, subrelativa tônica menor, subtônica, enfim, a gente tem várias possibilidades aqui. O que eu tenho, no fim das contas, é sempre o mesmo tipo de colorido, né? Em que algo que se afastaria, né, como função, retorna tônica sem a preparação
de uma dominante. Então, são todas cadências plagais. Terceiro tipo é a meia cadência. A meia cadência é um processo que vai à dominante, ou mais raramente à subdominante, para lá, para resolver apenas após essa cadência, após essa articulação. Então, é muito comum, por exemplo, antes de ritornello, em duas frases que abrem muitos dos corais, que a gente tem a segunda frase terminando numa dominante. Ou que a primeira frase vá até a dominante, pare nela, e a segunda comece da tônica. Tá? É muito comum. Então, posso ter antes dessa dominante praticamente qualquer coisa, né? Subs todas e as tônicas todas. E é importante que a gente tenha a fermata na dominante. Bem, a articulação, quer dizer, o fim da frase, né? Sendo mais claro. E a meia cadência subdominante, como eu falei, é mais raro, é uma espécie de meia cadência plagal. Tem uma tônica, paro na subdominante e normalmente seguiria-se uma tônica, né? Eu não coloquei aqui, mas acho que é um pouco óbvio. E aí, novamente, essas tônicas que antecedem a subdominante não podem ter cara de dominante da sub, quer dizer, uma tônica com sétima que se torna dominante da sub não é meia cadência plagal, quer dizer, seria uma cadência na subdominante e não, né, meia cadência. E, bem, por fim, a cadência interrompida, deceptiva ou de engano, né, são sinônimos, enfim, tudo se refere à mesma coisa, eu tenho algum acorde aqui com função de dominante que resolve justo onde eu não espero. Então, seria uma dominante da tônica, pode ser uma cadência que faça na tônica relativa, né? Quer dizer, um relativo menor dessa tônica que eu esperava. Ou na subdominante, ou no relativo da subdominante, enfim. De qualquer maneira, tem uma tensão, ela é parcialmente resolvida, mas não aonde eu esperava, né? Bem, seguindo, a gente tem então análise de articulações harmônico-formais, que é o tema então do exercício 7 de vocês. Então, como é que nós vamos fazer isso? O propósito aqui é a gente compreender a relação entre articulação formal e articulação tonal nos corais de Bach. Então, o que eu vou pedir como exercício 7? Estou explicando aqui porque, enfim, fica mais claro. Vocês vão escolher 4 corais em modo maior e 4 corais em modo menor. Para cada um deles, então tem esses passos aí. Primeiro é identificar a tonalidade e fiquem atentos, né? Porque nem sempre a armadura de clave coincide com a tonalidade. A gente tem coral que está escrito como se fosse uma armadura de clave dórica, por exemplo, tá? E aí, para cada coral, vocês vão identificar em relação a essa tonalidade, né, que vocês compreendem que o coral está, que é a tonalidade dele, o grau e a função do primeiro acorde e dos acordes cadenciais, de cada fermata. Então, vocês vão identificar, né, para cada um deles. Eu já vou mostrar daqui a pouquinho em 2 corais. E aí vocês vão identificar os acordes adjacentes para compreender que tipo de cadência está sendo realizada ali, tá certo? E aí vocês vão criar uma tabela com as informações, o número do coral, a tonalidade, e aí para cada acorde vocês vão falar o grau, a função do acorde da fermata e o tipo de cadência que está acontecendo ali. Aqui eu fiz a listinha para vocês dos corais maiores e menores, tá? Então escolham aí 4. Tentem não ser óbvios, né? Assim, claro, não pegar os corais que a gente já viu, enfim. É para ser uma oportunidade de investigação, tá? E não, enfim,
enfim, algo que vocês simplesmente façam o mais simples possível, tá? Tem um trabalho aí. E aí, vamos então fazer isso aqui com 2 corais, tá? Deixa eu sumir da tela aqui que eu acho que é melhor. Bem, então, peguei aqui o coral 37, que é em Lá menor, e o coral 40, né? Deixa eu só colocar aqui os layers. Já estão aqui. Bom, então como é que nós vamos fazer? Primeira coisa, eu sei aqui então que isso está em Lá menor. Então vai lá, analisa no próprio coral, tá? E vou identificar então os corais, né, esses três. Bom, o primeiro passo foi isso, tá? Identificar que é Lá menor. Como é que eu sei isso? Começa em Lá menor, as cadências são em Lá, em Mi, em Lá. Então, assim, é bater no olho, tá bom? Escutem, enfim, situem aí. Depois, o que a gente tem que preocupar é em saber o que é isso, 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 isso e isso. Esse coral tem exatamente 6 frases, então é um bom modelo, assim, para vocês terem ideia do que vocês vão compor como trabalho 1, tá? É algo mais ou menos dessa extensão aqui. Bom, então vamos lá tentar entender o que são esses acordes. Eu comecei na tônica, então já estamos aqui, só para lembrar aqui quais são os nossos passos, tá? Nós estamos aqui, identificando a tonalidade, estamos identificando agora, em relação à tonalidade, o grau e a função do primeiro acorde e dos acordes cadenciais, tá? Então, tônica, esse aqui também é tônica, é bom, e aí vamos pôr em grau também, tá? Primeiro grau. O que é mais importante aqui, na verdade, é a função, tá certo? Enfim, nem preocupem tanto aqui com o grau, não. E, no final aqui, a gente tem um quinto grau maior, o dominante. Tá? Aqui para cima, tá? Tá meio apertadinho aqui, mas... Depois, aqui eu vou ter um acorde de Sol, Si, Ré, Sol. Então, bem, o que pode ser isso, né? Dentro do campo de Lá menor. O mais simples eu pensar é que seja o relativo maior da dominante. Quer dizer, Sol é dominante de Dó. Então, isso aqui. E aqui eu vou ter Dó, Mi, Sol, Dó, justamente o relativo maior da tônica, tá? Terceiro grau, e aqui eu não coloquei, né? É o sétimo grau. Na verdade, gente, não vou pôr nem o grau não, tá? Porque tá ficando poluído. Prefiro que vocês se concentrem na questão das funções aí, tá? É o que é mais importante pra gente nesse momento. E para vocês planejarem os corais de vocês. E aí, aqui embaixo, dominante. E por fim, a tônica, ela vai estar em tom maiúsculo, porque ela aparece com a terça de Picard, os corais em modo menor, a gente não falou disso, mas enfim, falamos agora. Eles costumam terminar com a terça maior. E aí, o que a gente vai fazer agora? Próximo passo, identificar os acordes adjacentes, buscando compreender que tipo de cadência está sendo realizado, né? Autêntica perfeita, autêntica imperfeita, meia cadência, cadência plagal ou cadência de engano, enfim, deceptiva, tá? Incompleta. Bom, acho que era CE que eu queria colocar ali, ficou aí, não sei porquê. Bom, e então aqui eu vou ter Mi, Mi, Si, Sol sustenido, então isso aqui é uma dominante, esse Lá provavelmente é uma suspensão, e tá aqui em estado fundamental, Mi, Mi, Sol sustenido, Si, e Lá, Dó, Mi, Lá. Então,
Isso é uma cadência, vou colocar aqui de cinza, cadência autêntica perfeita, tá bom? Ou só CP, né? Ninguém tem uma autêntica perfeita, tá? Vou ter que botar o C também, só para lembrar que é cadência. Bom, posso ver para onde vai isso, né? Vai para um lado a mi lá, enfim, mas aqui é só mais, no caso de meia cadência, que é importante ter outra visão, tá bom? E logo antes aqui eu vou ter dó, dó, mi, lá, e tem algumas notas de passagem aqui, mas isso aqui é uma tônica com baixo na terça, tá? Dó, dó, mi e lá. As notas de sexto e sétimo grau estão obedecendo aqui a condução menor, enfim. Então isso aqui é uma meia cadência. Seguindo, aqui embaixo, eu vou ter um Fá sustenido que foi introduzido aqui, e eu tenho então Ré, Ré, Fá sustenido Lá. Percebam que é um Fá sustenido Sol, B quadro, então aqui me indica que eu estou indo, na verdade, de fato, fazendo uma cadência em direção à dominante de Dó. Então, aqui eu tenho uma dominante de Sol, né? Como é que eu vou pensar aqui? É na relação desse acorde com esse campo. Aqui eu tenho um campo de Sol maior, então Sol, Si, Ré, Sol, está em segunda fundamental com a fundamental em cima, e Ré, Ré, Fá sustenido Lá, com passagem pela sétima. Enfim, isso é uma cadência autêntica perfeita também, em Sol maior, tá bom? Seguindo, Sol, Sol, Si, Ré, dominante, relativa, quer dizer, dominante da tônica relativa, né? Sol como dominante de Dó. E em segunda fundamental, e aqui também está em segunda fundamental, o acorde está completo, e eu tenho Dó na soprano. Então, cadência autêntica perfeita. Aqui eu tenho algo que parece já ser um retorno para o campo de Lá menor, porque eu tenho sempre o Sol, Fá, Mi, né, descendente, e quando aparece Sol sustenido aqui, eu tenho então Lá, Dó, Lá, Mi, Dó, Lá, desculpa, Lá, Mi, Lá, Dó, tônica e dominante. Então eu tenho uma meia cadência, que é muito comum na penúltima frase, para, enfim, preparar o retorno e a conclusão final na dominante tônica, cadência autêntica perfeita. E aí como é que fica a tabelinha que vocês vão fazer? Vão fazer lá para mim. Modos menores, tá? Dos 4 que vocês forem analisar. E é uma análise desse tipo, tá? É só isso. Vou falar, primeiro coral que eu analisei foi o coral número 37. Opa. E a numeração é essa numeração dos corais aí mesmo. Em Lá menor. E aí percebam também qual que é a frequência maior de tonalidades aí, maiores e menores, tá? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. E aí, como é que vai ser feito? A gente vai ter a primeira cadência, quer dizer, partiu da tônica, e aí não é cadência, né? Quer dizer, mas é só para situar o ponto de partida. Depois, chega na tônica via cadência autêntica perfeita, e depois chega na dominante por meia cadência. Quando tiver ritornelo, é legal vocês colocarem, porque isso é uma indicação também de estrutura formal harmônica,
tá? Quer dizer, essa dominante ela tem que retornar para essa tônica aqui, por isso que eu falei que é meia cadência, né? Seguindo, vai para o relativo maior da dominante, ou seja, para Sol, via cadência autêntica perfeita, vai para o relativo maior da tônica em cadência autêntica perfeita e ainda tem uma chegada na dominante e depois na tônica. E aqui é meia cadência e aqui é cadência autêntica perfeita. Por que é importante qualificar o tipo de cadência? Porque uma coisa é dizer que teve uma cadência autêntica perfeita na região dominante, como aconteceu aqui, e aí realmente houve um deslocamento harmônico em direção a outra região. Quer dizer, eu tenho um trecho aqui importante que o coral se afasta do modo menor e vai para o modo maior, relativo maior. Mas aqui é só uma preparação, quer dizer, eu já estou em Lá menor desde aqui, tá? Se não me engano, já estou no modo menor. E aqui ele só faz uma meia cadência dominante para preparar uma resolução mais potente, mais efetiva aqui no final do coral. Tá? Então é esse o exercício. Vou fazer um outro aqui, eu não vou fazer na tabela de novo, porque acho que já deu para entender. Tá? Mas aqui seria, né, em Dó maior. Então, primeira coisa, identificar o campo, né, a tonalidade. Depois, a gente vai se preocupar com esses acordes. Esse coral, ele tem uma estrutura de frases, só que eu estou comentando porque isso é importante, assimétrica, tá? Tem duas pequenas frases para uma grande. Isso é incomum e não é o tipo de coisa que vocês vão fazer nos trabalhos de vocês, tá? Já esclareço isso para não ficar dúvida com relação a isso. Bom, tônica. Aqui eu tenho um acorde dominante. Depois, tônica novamente, Dó, Mi, Sol, Dó. Dó, Sol, Mi, Dó. Depois, dominante, Sol, Si, Ré, Sol. Novamente, dominante, Sol, Si, Ré. Terça dobrada. Desculpa, Sol, Si, Sol, Ré. Achei estranho terça dobrada, porque seria sensível, né? Estava errado. Novamente, dominante e tônica. Então, esse aqui é um coral mais... a articulação se dá, né, em lugares mais previsíveis, embora a gente vai ter passagens aqui no meio para outras regiões, tá? Não vamos falar disso agora, mas percebam que tem um trecho que vai para Lá menor, enfim. Tá, como é que a gente vê agora as cadências? Isso aqui é um Ré, Fá sustenido Lá, quer dizer, uma dominante a dominante. Então, uma cadência autêntica, né, em direção dominante. E aí eu tenho um acorde completo em escala fundamental, outro completo em escala fundamental com a fundamental dobrada na soprano. Então, está aqui em cima. Tá? Autêntica perfeita. Seguindo, Ré, Fá, Ré, Si. Como é que a gente interpreta esse acorde que tem o Ré dobrado no baixo e o Si no lugar do Lá? Isso para cifragem funcional é uma subdominante 6, tá? Eu tenho o Si no lugar do Lá, mas teria função de sub. Então aqui é uma cadência plagal. Não é a típica cadência plagal, tá? Da sub maior, mas ela funciona dessa maneira. Depois, Ré, Ré, Fá sustenido Lá, tá? Dominante, dominante. Logo, vamos ver, né? O acorde está completo, escala fundamental, completo, escala fundamental, com a fundamental dobrada na soprano.
autêntica perfeita. Aqui embaixo, Dó, Mi, Sol, Dó, é a tônica, indo para a dominante, então isso é uma meia cadência. Depois, Lá, Dó, Fá sustenido, Ré, indo para Sol, Si, Sol, Ré. Então, o que é esse acorde? Lá, Dó, Fá sustenido, Ré. É o acorde de dominante, da dominante, ou seja, é um Ré, Fá sustenido, Lá. Só caso alguém tenha dúvida, posso cifrar isso também assim, tá? É na mesma. É sinônimo, tá bom? Isso aqui e isso aqui. Mas a questão é que aqui eu tenho uma inversão, né? Em vez de ter Ré, Fá sustenido, Lá, Dó, eu tenho a quinta no baixo com sétima. E aqui, tudo bem, Sol, Si, Sol, Ré. Como esse acorde não está em estado fundamental, isso é uma cadência autêntica imperfeita. Por fim, deixa eu colocar aqui embaixo, né? Porque eu coloquei outro embaixo também. Por fim, a gente vai ter Sol, Si, Sol, Ré, passagem para a sétima, Dó, Sol, Mi, Dó, com Dó dobrado na soprano. Então, dominante, resolvendo na tônica, e isso é considerado, então, uma cadência autêntica perfeita. Beleza? Vocês vão fazer isso, continua a tabela, e vão fazer essa tabelinha e esse trabalho aí em 4 corais em modo menor e 4 corais em modo maior. Então, aqui está a lista dos corais e, enfim, sorteiem aí, tá? Escolham aí 4 da lista de cima e 4 da lista de baixo. Alguns corais, eles têm uma situação um pouco atípica, assim, de serem extraídos de peças em que tem um interstício instrumental. São raros, por exemplo, 150, ele tem isso, é bom evitar, tá? Porque não vai ser uma estrutura muito próxima do que a gente está buscando. Pode até parecer que é lá nos corais, mas ele de fato tem uma estrutura diferente. Bem, e aí isso nos leva então à diretriz para o trabalho 1. A gente vai começar a falar disso hoje, enfim, inclusive foi uma demanda de vocês na última aula síncrona, mas a gente vai falar ainda mais disso, tá? Só estou, enfim, sendo mais assertivo aqui em falar quais são as nossas regras, enfim, o que eu espero desse trabalho. Então a proposta é a escrita, isso está no programa, tá? Essa primeira parte aqui, de um coral homofônico a 4 vozes, no estilo baquiano, que tenha 6 frases, ou seja, 6 fermatas, tá? Com uma estrutura de frase normalmente de 2 compassos por frase. Pelo menos 2 compassos por frase. E são pelo menos 6 frases, tá? Pode ser mais se quiser. Vai ter que ter pelo menos uma meia cadência, pelo menos uma cadência de engano, ao menos um acorde de sexta napolitana. Nós vamos falar disso, como disse, na próxima semana. Um acorde de quarta e sexta de passagem, um acorde de quarta e sexta cadencial, um acorde aumentado, também é assunto da próxima semana, os acordes aumentados, um acorde de sexta aumentada, e esse ainda vai ficar um pouco para frente, mas a gente assim que deve falar disso, tá? Quer dizer, em síntese funciona como uma dominante da dominante, tá? Então, onde se encaixar uma dominante da dominante, normalmente dá para encaixar um acorde de sexta aumentada, só para vocês já poderem se planejar. E ao menos 2 cadências, elas têm que ser em campos tonais vizinhos. Um pouco é o que acontece aqui, né, nesse primeiro coral que a gente viu. Tá? Corais em modo menor são um pouco mais comum isso acontecer mais. Tá? Como é que vocês vão começar? Como fazer? Acho que é uma ansiedade que talvez alguns de vocês tenham aí. Né? Primeiro, escolher a tonalidade dentro de um campo usual para esse estilo. Bach até tem outros corais que saem um pouquinho desse campo, mas vocês vão ver que dentro aqui, né, de um centro do ciclo das quintas em Lá menor, Lá maior, eu abro um pouco mais do que
3 horas aí no reloginho, né, do jogo das quintas, quer dizer, chega até Mi, mas você vê que no modo menor não tem dó sustenido menor, por exemplo. Eu, pelo menos, encontrei, fiz uma busca também por aquele sistema meu do Python, tá? Não analisei todos os corais. E no sentido anti-horário também um pouquinho mais, né? Então, Mi bemol chega até Lá bemol, Fá menor. Tem até alguns a mais, tá? Mas eu preferi também ficar aí. Então, depois de escolher a tonalidade, o planejamento métrico, muito parecido. Ah, não, desculpa. O planejamento métrico a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas já estou adiantando o assunto. Forma de compasso, se o início é em anacruz ou não, qual que é o tamanho das frases em termos de número de compassos. Então, lembrando que só não vale frase de um compasso só, porque senão a gente não tem nem assunto harmônico. Tempo do compasso em que ocorrerão as fermatas. E aí vocês têm que olhar nos corais de Bach como é que isso acontece, tá? Vai lá ver coral e anacruze. Normalmente onde é que está a cadência? Em que tempo? Tá? Terceiro passo. Planejar o acorde em função de cada fermata e a cadência que vai levar a esse acorde. Então é mais ou menos o que a gente fez agora. Em análise, vocês vão fazer em planejamento. E aí, isso também vai levar em conta a região tonal que contextualiza a cadência, né? Então aqui nesse exemplo, por exemplo, essas cadências aqui do segundo sistema, elas estão no contexto do relativo maior, quer dizer, indo para o relativo da dominante, depois para o relativo da tônica. Bom, quarto passo, planejar cada frase, a escrita dos baixos e das funções, tá? Então comecem por isso. Depois, o sentido tonal de cada frase, né? De onde eu estou indo, de onde eu estou vindo e para onde eu estou indo. Então, assim como a gente às vezes analisa da cadência para o início, às vezes você vai ter que fazer isso também, tá? Planejar um pouco em duas vias. E já vai esboçando a soprano, porque a soprano tem uma relação com o baixo importante, quer dizer, inclusive para as cadências, né? Se vai ser perfeito ou não, enfim, precisa planejar a soprano. E também, enfim, porque vai ficar muito mais simples depois de cuidar do resto, que é preencher contralto e tenor. E aí, quinto passo, completar a frase a frase. Então, planejou a primeira frase, o baixo, nós vamos planejar a soprano, fazer ajustes aí na harmonia, está feito. Cuidar de contralto e tenor, evitando quinta paralela, oitava paralela e erros de condução que a gente já falou. Tá? Quer dizer, para contralto e tenor, os erros são os mais graves mesmo, os que não podem ocorrer, é quinta e oitava paralela. Tá? O resto tem alguma margem, contanto, claro, que não tenha dobramento sensível e coisas assim. E 6, né? Não é exatamente um sexto estágio, mas é uma recomendação de vocês irem sempre fazendo um pouquinho de cada vez e trazendo as questões para as aulas síncronas. A gente vai ter as aulas justamente para acompanhar esses trabalhos. É uma maneira que eu tenho feito e funciona muito bem. Quer dizer, só não funciona se a pessoa deixa para a última hora e não vai fazendo, né, parcelado, e aí eu não tenho como acompanhar e, enfim, normalmente é um trabalho ruim, com a pontuação mais baixa também porque deixou de fazer exercício. Então, assim, vamos caminhando junto, tá? As aulas síncronas são muito boas para isso. Quer dizer, antes da pandemia, a gente fazia isso nas quartas e funcionava muito bem. Aliás, desculpa, nas segundas, né? Propunha de quarta para segunda. E sobre o trabalho 2, então, a ideia, gente, é uma criação livre, né? Que de alguma maneira utilize os recursos que a gente está estudando. Pode até utilizar recursos a mais, mas enfim, acho que era legal a gente ser um pouco mais baixar a bola e tentar utilizar essas coisas, porque é muito recurso harmônico. Na verdade, não precisa muito mais que isso. Tá? Pode ser, por exemplo, uma peça instrumental, como lundu, choro, machixe, dança, mas pensem aí, tragam propostas. Tá? Isso aí foi o que eu imaginei, pensando nessa coisa também do repertório harmônico, tá? Do vocabulário harmônico.
O trabalho tem que acompanhar cifras funcionais e, se vocês quiserem cifrar também de uma outra maneira, com grau, cifragem popular, fica à vontade. A gente precisa estar em acordo com relação a qual que é o projeto desse trabalho, tá? Então, eu preciso ter uma aula aí que está combinado isso, que vocês têm que trazer com a proposta minha é essa. E a gente vai debater e fechar, tá? Por quê? Porque eu não quero trabalho que seja, enfim, que não seja um trabalho, né? Que seja só, sei lá, tá? Eu queria que realmente vocês crescessem de alguma maneira com isso e é um teste novo, enfim, eu queria que essa coisa funcionasse, então quero ir vendo com vocês. Se vocês forem se basear num gênero específico, né, eu pensei em algumas coisas aí. Primeiro, analisa peças desse gênero, vê, né, assim como a gente está fazendo com os corais baquianos, como é que é a articulação harmônica formal. 2. Se tiver emprego de outros recursionais, procure entender pelo menos o vocabulário, né, desses outros recursos, tá? Enfim, pelo menos tipificar, acontece esse tipo de coisa aqui, tá? Então, assim, é muito parecido com o que a gente está fazendo com o bar, tá? Vendo o que ele usa e entendendo como ele usa. Procurar compreender a fraseologia harmônica de cada seção em termos de funções tonais, quer dizer, é o que a gente está fazendo para as frases dos corais baquianos. Evidentemente que isso não serve para todo gênero, mas serve para muitos, tá bom? Então, como é que se sai de um certo ponto e chega em outro numa cadência, né? Fraseologia harmônica, entendam como é que são os percursos entre as cadências. E a última coisa, né, se envolvam e se aventurem, né, em procurar uma coisa que vocês querem compreender, né, assim, sair do território batido. Quem já tem muita prática com um determinado recurso harmônico, sei lá, tenta estudar uma coisa nova, ou pelo menos uma nova maneira, tá? Assim, eu gostaria que fosse um processo aí de crescimento. E tudo isso que eu estou falando de analisar, é analisar para escrever, tá certo? O trabalho não é de análise, ele é de criação, ele é de escrita, tá bom? Bom, gente, é isso. A gente se fala então segunda-feira em cima desses trabalhos do exercício 7, que, enfim, a gente vai, na verdade, ver isso de maneira mais estatística e o que acontece nos corais de bar. Eu vou tentar também adiantar um pouco um código que eu estava fazendo naquela plataforma lá que eu mostrei para vocês, para elencar algumas, deduzir, né, o que é mais comum, mas a gente não precisa de uma aula inteira para isso, tá? Então a gente pode tanto voltar um pouco nos trabalhos que vocês fizeram de escrita harmônica para a última segunda, quanto numa conversa preliminar, ainda sem caráter de exercício, né, como eu cobrei para outras coisas aí, em torno dos trabalhos de vocês. Beleza? Então até segunda, obrigado e boa semana, bons trabalhos aí.